áudio também deve estar legal. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Meu nome é Olá, boa David, noite. eu trabalho na suporte da coordenação, tá? Atualmente, eu trabalho no suporte da coordenação. Devido aí à pandemia, né? Nós estamos trabalhando em home office, tá? Mas essa situação, ela já está perto de ser normalizada. Então, a gente vai estar gravando essa aula para vocês, tá? Se depois a gente vai disponibilizar, se alguém, né, precisar rever alguma coisa, né, e tirar alguma dúvida, depois será possível com a gravação da aula, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de desejar as boas-vindas para todos, tá? Esse é um momento que exige bastante concentração, né, por parte de todos vocês, para que o nosso trabalho seja entendido. A gente vai estar passando aí algumas informações assim, bem detalhadas, né? Eu vou estar fazendo uma demonstração também do portal de vocês, né, o portal do aluno, que é o Colaborar, tá? Acredito que muitos aí já têm acesso ao portal. Aqueles que ainda não tiverem, depois, né, me comunica ali pelo WhatsApp que a gente vai estar verificando o que houve, tá bom? Bom, a gente vai dar início, então, à nossa apresentação, tá? Eu vou, assim, ser o mais breve possível com vocês, para que não tome muito tempo. O nosso tempo ele foi estipulado em 1h30, né? Dentro desse tempo, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês também. Então, por enquanto, eu gostaria que todos vocês mantivessem o microfone de vocês aí desligados, tá? Para não atrapalhar, né, no momento que eu estiver falando. E depois eu vou estar concedendo um tempo aí para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? E essas dúvidas seria bom se fossem tiradas verbalmente, né? Ou seja, no momento que for aberto para vocês tirarem as dúvidas, vocês vão ligar o microfone, né, e vai falar. Combinado? Beleza, combinado. Ok. Pessoal, Certo. se em algum momento, se em algum momento a minha voz sumir, vocês não estiverem ouvindo, alguém dá um grito aí, tá? Porque a internet, vocês sabem, né? Que tem a tecnologia em geral, né? Tem algumas falhas. Então, para que ninguém fique sem entender alguma coisa, né? Às vezes eu vou estar aqui falando e às vezes você não está escutando e acha que o problema é você. Muitas vezes pode ser aqui também, tá? Então, se vocês perceberem que em algum momento que faltou o áudio, aí liga o microfone aí alguém e avisa, tá bom? Bom, eu vou dar início agora à nossa apresentação, tá? E vocês acompanhem aí por gentileza. Bom, a nossa apresentação, nós vamos começar com a parte aí das atividades que vocês farão semanalmente, tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso slide. Só mais um minutinho, o nosso arquivo está carregando.
David, Oi. você não está aparecendo para mim. Sim, eu desativei a câmera. Enquanto eu estiver fazendo a demonstração, vocês vão ver somente o slide, tá bom? Ah, ok. Depois eu abro a câmera novamente para vocês perguntarem, para vocês me verem e eu ver vocês também, tá? Ok. Então, começando, pessoal. Nós temos as atividades semanais, que são atividades que vocês estarão fazendo relacionado com o conteúdo da semana, tá? Então, aqui é uma sugestão que nós estamos dando para vocês estudarem, ok? Então, as disciplinas de vocês, as chamadas disciplinas regulares, nós temos aí primeiro item é o conteúdo web ou o web aula, tá? Para alguns alunos aparece como conteúdo web, para outros aparece como web aula. Esse conteúdo web nada mais é do que uns slides, né? Referente à aula da semana, tá? Que vocês devem visualizar, né, ler o conteúdo desse slide antes de assistir à teleaula, tá bom? Em segundo lugar, nós temos a atividade diagnóstica, que é considerado como a pré-aula. Por que pré-aula? Porque a pré-aula é algo que você faz antes da aula. Nós temos aqui presentes na sala alunos da modalidade semipresencial, que são aqueles alunos que vão ao polo, ou seja, que vão para a sala de aula uma vez a semana, e nós temos também aqueles alunos que estudam 100% online, tá? Então, essas informações, elas servem para ambos. Por quê? Os alunos do semipresencial, aqueles que vão na faculdade uma vez na semana, eles assistem a aula ao vivo, tá? Então, eles assistem a aula e depois essa aula ela fica disponível no portal para ser assistida, né, até o final do semestre, tá bom? Mas todo esse passo a passo deve ser seguido por todos, tá bom? Então, antes de assistir a teleaula, que ali é o terceiro item, vocês devem visualizar, ler o conteúdo lá disponível no conteúdo web e depois fazer a atividade diagnóstica, que é a pré-aula. Essa atividade diagnóstica é um questionário virtual, tá? É um questionário ali de aproximadamente 4 ou 5 questões, tá bom? Então, no momento que vocês acessarem essa atividade diagnóstica, vocês verão as questões, né? E lá vai ter as alternativas de resposta, né? Se trata de questões objetivas, tá? Não se preocupem, pessoal, porque eu vou passar, tá? Eu vou fazer uma demonstração, eu vou entrar no portal de alguém e vou fazer uma demonstração de todos esses passos, tá? Então, por enquanto, vocês devem estar ainda perdidos, tá? Mas eu preciso falar sobre isso primeiro, para que no momento que eu fizer a demonstração, as dúvidas possam surgir e a gente possa também responder, tá? Depois da teleaula, pessoal, nós temos aí o quarto passo, que é a atividade aprendizagem. Essa atividade aprendizagem, que também é considerada como a pós-aula, porque é uma atividade que vocês fazem após assistir a teleaula, essa atividade ela é semelhante ao segundo item aqui, a atividade diagnóstica. Ou seja, também é um questionário virtual de aproximadamente 4 ou 5 questões, tá? Questões objetivas que vocês irão responder ali no momento que vocês abrirem essa atividade, tá bom? Esse material eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp, tá? Lá no grupo e na lista de transmissão,
para que depois vocês possam ler cuidadosamente, tá? Tudo que eu estou falando relacionado a cada um desses passos aqui das atividades semanais, vocês terão disponível assim que a gente terminar essa aula, tá bom? Então, seguindo, olha só, cada disciplina é dividida em 4 unidades. E isso significa que para cada unidade haverão os respectivos eventos descritos acima, na verdade, os descritos no slide anterior, e cada uma dessas disciplinas tem o seu próprio engajamento. Não misturem o engajamento de uma disciplina com o da outra disciplina. Eu vou só voltar no slide anterior. Pessoal, esses 4 passos aqui, ó, que eu falei para vocês, nós chamamos de engajamento. Sempre que vocês ouvirem essa expressão, atividades de engajamento, são essas 4 atividades aqui. Tá bom? Bom, seguindo, nós temos depois as atividades quinzenais, que são os fóruns e as avaliações virtuais. Eu não sei se está sendo possível vocês enxergarem, né? Devido ao tamanho da letra, que para mim tá legal, mas vocês não precisam se preocupar, porque no material que eu vou mandar para vocês vai ter um resumo falando sobre cada tópico, tá? Então não se preocupem. Mas o que acontece? O que são essas atividades quinzenais? As atividades quinzenais são os fóruns e as avaliações virtuais. Assim, aqui é um ponto bastante importante, tá? É preciso muita atenção nesse momento. Por quê? Pessoal, as atividades quinzenais, elas ficam abertas pouco tempo. Então, vocês precisam ficar atentos à data de fechamento dessas atividades. As semanais, não. As semanais, elas ficam até o final do semestre, para vocês abrirem. Mas as quinzenais, não. Por quê, pessoal? Por que é assim? Porque as atividades quinzenais, ou seja, os fóruns e as avaliações virtuais, requer a intervenção do tutor online para corrigir. Então, o tutor online ele precisa de um tempo para corrigir essas atividades. Então, por isso, elas fecham, né? Elas ficam abertas num tempo menor, tá bom? O fórum, pessoal, ele funciona assim. O tutor online, que é uma pessoa que vocês não veem, né? Ele é uma pessoa que vocês conversam virtualmente. Ele lança um tópico e você vai fazer o que ele está solicitando naquele tópico, tá? Então, é importante que vocês leiam o tópico no momento de fazer e façam a resposta lá. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o portal e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Já a avaliação virtual, que no caso são 2 que vocês têm por disciplina, essas avaliações virtuais, elas também têm essa data de fechamento e vocês só serão pontuados de acordo com os acertos que vocês tiverem. Então, vamos supor que você acertou, são 5 questões, você acertou 4 questões. Então, você vai ganhar os pontos correspondentes a essas 4 questões, tá? Diferentemente das atividades semanais, aqueles 2 questionários que eu falei, atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Essas 2 atividades semanais, você ganha pontuação independentemente de ter acertado ou não. Ou seja, essa pontuação é por participação, tá? Mas isso nas atividades semanais. Essas das atividades quinzenais, você só ganha pontuação se você acertar, tá? Você vai ganhar pontuação correspondente às atividades que vocês acertarem. Pessoal, parece que tem alguém mexendo aí no slide. Continuando, né? Vamos para as atividades semanais agora, tá?
Aliás, as atividades mensais. Pessoal, como atividades mensais, nós temos as provas, tá? Nós temos as provas de primeira chamada, segunda chamada e recuperação. Mas o que é importante saber, né, a respeito dessas provas? Primeiramente, a prova é o que tem mais peso do total de pontos que vocês têm à disposição por disciplina, tá? E a prova, ela é obrigatória, tá? Você precisa ter uma quantidade mínima de pontos para que você não fique reprovado direto, tá? Eu vou falar sobre essa questão da pontuação mais à frente um pouco. Mas, qual é o detalhe que vocês precisam, de antemão, saber a respeito das atividades semanais? Bom, se você não fez a prova de primeira chamada por qualquer motivo, inclusive se você estava de atestado médico, você obrigatoriamente tem que fazer a solicitação da prova de segunda chamada, tá? Então, se você sabe que você não vai estar presente no dia da prova, você pode fazer a solicitação da segunda chamada antes do dia da prova, ou você pode fazer depois, desde que não ultrapasse o prazo que nós informaremos em breve, tá? Então, resumindo, se você não fez a prova, se você não fez a prova de primeira chamada, você tem que fazer a solicitação da prova de segunda chamada, tá? E detalhe, se você não fizer a prova de primeira chamada ou a prova de segunda chamada, você não vai ter direito à prova de recuperação. Então, ou uma ou outra você tem que fazer, tá bom? Então, essa é a principal observação que eu tenho a fazer a respeito das provas, né, que são as atividades mensais. Pessoal, outra coisa. Esse semestre, assim como no semestre anterior, todas as provas serão digitais, tá? Então, pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Se puder desligar, por favor, porque está dando um eco aqui. Então, o que acontece? Vocês deverão fazer as provas somente de forma digital. Vocês não precisarão ir à faculdade para realizar as provas. Essas provas ficarão disponíveis na plataforma de vocês, tá? Quando estiver aproximando as provas, eu vou mandar para vocês um vídeo que explica, né, aonde que eu vou, como que vai ser, né? Se for preciso, a gente faz uma demonstração também, tá? Mas, por favor, não confundam as provas digitais com as avaliações virtuais que eu falei aí nas atividades quinzenais. Quando eu falar provas digitais, são as provas obrigatórias. Quando eu falar avaliações virtuais, são as avaliações que você opta ou não por fazer, tá? Mas aí depois vocês vão entender em que momento vocês poderão escolher se vocês irão ou não optar por fazer as avaliações virtuais. Mas as provas digitais, que são as provas que substituem as provas presenciais, essas vocês têm obrigação de fazer, senão vocês vão ficar reprovados direto nessa disciplina, na respectiva disciplina. Ok? Bom, prosseguindo, né, vamos aqui para o próximo slide. Essa parte é a parte mais esperada por muitos aí, tá? Todo semestre, essa parte, o pessoal chega, olha com o olho esbugalhado, né? Por quê, pessoal? Aqui é que está a questão de vocês optarem pelo que vocês irão priorizar, tá? Ou melhor dizendo, que vocês poderão deixar de fazer e não ser reprovados, tá? É lógico que o nosso desejo e o nosso esforço
tem que ser para que a gente consiga atingir o número máximo de pontos. Isso vai fazer com que vocês aproveitem, né, melhor o conteúdo, né, para que vocês aprendam mais, tá? Então, quanto mais pontos vocês tiverem, a gente acredita que é porque você estudou mais, né? Então, olha só, a prova da disciplina, que é a prova presencial, que no caso desse semestre será substituída pela prova digital, essa prova vale 5.000 pontos. Daí, a avaliação virtual, que é uma daquelas atividades quinzenais. A avaliação virtual vale 1.500 pontos. Ah, mas eu falei para vocês que nós temos 2 avaliações virtuais por disciplina. Então, significa que cada uma vale 750 pontos, tá? Ainda nós temos o fórum. O fórum vale 1.000 pontos, tá bom? Então, o fórum é somente um tópico, tá? Então, você respondeu aquele tópico, então você, né, vai aguardar o tutor avaliar a sua resposta, né, e ele vai te conceder a quantidade de pontos que ele acha que corresponde à sua resposta, tá? Digamos que você não tire uma quantidade de pontos razoável, lá você terá uma segunda chance, ou seja, você vai poder complementar a sua resposta, né? O tutor ele vai dar um feedback. Se você não teve uma boa pontuação, ele vai te falar o que faltou, né? Qual foi a sua falha. Então, aí você vai poder dar uma nova resposta e, então, tentar alcançar a pontuação máxima no fórum, ok? Nós temos também o engajamento. Lembra que eu falei das atividades semanais? Então, as atividades semanais nós chamamos de engajamento. Então, se você assistir às teleaulas, realizar a atividade diagnóstica e aprendizagem e ler aquele conteúdo web de todas as unidades da disciplina, você terá um total de 3.000 pontos que corresponde ao engajamento, tá? Nós temos também a produção textual. O que seria essa produção textual? É um trabalho que vocês têm, né? Vocês têm a opção também de fazer esse trabalho. Antigamente, vocês não tinham opção, vocês eram obrigados a fazer porque existia uma quantidade mínima para aprovação. Hoje, a produção textual ela não é obrigatória, mas se você não tiver uma pontuação boa, né, na disciplina, vocês obrigatoriamente terão que fazer a produção textual. Pessoal, é uma informação bastante importante. Vocês têm à disposição de vocês, em cada disciplina, 14.000 pontos, tá? Então, somando a prova, a avaliação virtual, o fórum, o engajamento e a produção textual, vocês terão um total de 14.000 pontos, tá? Para você ser aprovado, você precisa de ter, no mínimo, 6.000 pontos. E desses 6.000 pontos, 1.500 pontos, no mínimo, tem que ser da prova presencial, que, no caso, esse semestre será digital, ok? Se você, por exemplo, fizer aqui avaliação virtual, eu tenho 1.500 pontos, vou fazer o fórum, tenho mais 1.000 pontos, já deu 2.500. Vou fazer o engajamento, tenho 3.000 pontos, já deu aí 5.500 pontos. E vou fazer a produção textual, aqui você vai passar de 6.000 pontos. Mas se você não fizer a prova e obtiver os 1.500 pontos aqui mínimos, você não vai ser aprovado. Ok? Então, eu deixo isso bem claro. Agora,
Se você fez a prova, você tirou, vamos supor, 4.000 pontos, né? Não precisa ser 5.000, né? Como exemplo. Vamos colocar que você tirou 4.000 pontos na prova presencial. Então, para você ser aprovado, você precisa de mais 2.000 pontos. Então, esses 2.000 pontos, vocês podem conquistar nas demais atividades, tá? Então, é aí que você precisa tomar cuidado, porque você precisa acompanhar quantos pontos você tem totais e qual a quantidade mínima de pontos você tem da prova presencial, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois como vocês poderão acompanhar esse total de pontos. Ah, mas como que vai ficar no meu boletim? Vai ficar assim? Não. No final do semestre, a sua pontuação ela será convertida em nota. E como que acontece essa conversão? Bom, se a quantidade mínima de pontos para aprovação é 6.000 pontos, significa que a nossa média é 6, tá? Então, seria 6 pontos, né, de média, falando em nota, né? Se você, por exemplo, no final tiver 10.000 pontos, a sua nota será 10. Então, de 10.000 pontos para cima, a sua nota vai ser 10. Agora, se for menos de 10.000 pontos, é só fazer a equivalência. Se for 9.000, vai ser 9. Se for 8.000, vai ser 8. Né? E assim por diante. Lembrando que sempre dentro desse total tem que ter o mínimo da prova, que é 1.500 pontos. Tá bom? Se você tiver 6.000 pontos e não tiver os 1.500 da prova, se você tiver, por exemplo, 1.400 da prova, você já não vai ser aprovado. Tá? E um detalhe importante que eu não falei sobre a prova. Ah, e se eu fizer a prova de primeira chamada ou a de segunda chamada e não atingir os 1.500 pontos? Aí você terá direito à prova de recuperação, tá? Se você não atingir os 1.500 pontos na de primeira chamada ou na de segunda chamada, vocês terão ainda a prova de recuperação. A prova de recuperação, ela não precisa solicitar e ela não é paga, tá? A prova de primeira chamada também você não solicita e você não paga por ela. Agora, a de segunda chamada, existe uma taxa. Então, se você não faz a de primeira, você vai ter que solicitar e no momento da solicitação vai ser informado lá, né, que vai ser cobrado uma taxa no seu boleto lá da sua mensalidade, tá? Então, fiquem atentos para isso. Vocês não podem fazer a prova de primeira chamada e a de segunda, tá? Ou é a de primeira ou é a de segunda, tá bom? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, pode abrir o microfone, tá? Fazer a pergunta e eu vou responder. Alguém? Eu, por disciplina, então só tem uma única prova presencial. Sim, vocês têm uma única prova por disciplina. Ok. Pessoal, essa pergunta foi bastante importante, porque, olha só, nós estudamos uma disciplina por mês, exceto o primeiro mês, tá? Vou explicar por quê. O nosso semestre são 4 meses, certo? Na verdade, eles são 5, mas o último mês ele vai ser um período assim, de muitas provas, né? Provas de recuperação, prova substitutiva, depois eu vou falar sobre isso. Então, como vocês estudam 5 disciplinas por semestre, o primeiro mês vocês têm 2 disciplinas. A primeira disciplina é nesse formato, tá? A segunda disciplina, nós chamamos de disciplina paralela online, tá? Então, somente no primeiro mês vocês terão aí 2 disciplinas que vocês estarão estudando simultaneamente, tá bom? Alguém parece que ia fazer uma pergunta? Professor Will, tudo bom? Sim. A respeito do fórum,
Eu preenchi o fórum numa questão lá, num comentário e tal, e me deram 50% de 100. É, Pode ter ocorrido isso? Você poderia me explicar, por sim, favor? por que que isso acontece? Olha só, vamos relembrar quando eu falei a respeito da segunda chance. Você dá a sua resposta, o tutor online ele vai avaliar. Você pode tirar 500 pontos, como você pode tirar 1.000, tá? Se você tirar 1.500, se você tirar 1.000 pontos na primeira resposta, ali vai continuar como 50%, tá? Agora, se ele te der um feedback e você não alcançar a nota máxima a pontuação máxima do fórum, e você responder pela segunda vez, aí sim vai estar 100%. Mas esse percentual para o fórum, vocês não precisam se preocupar, tá bom? O que vale é a pontuação. Mas só mais uma pergunta. Cada aula, cada matéria tem um tutor ou é um para todos? É um só para todos, Ah, beleza. tá Obrigado. bom? Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, vamos prosseguir então, né? Tem mais um slide aqui para frente. Aqui, né? Desejamos um ótimo semestre, mas vamos passar agora, pessoal, para outra parte. Qual é essa outra parte? É a demonstração do portal de vocês, tá? Aqui eu preciso que alguém, de preferência, alguém que ainda não acessou, que não realizou atividade. Às vezes já acessou, mas não realizou nenhuma atividade. Se tiver alguém nessa condição e puder passar aí no chat o login e a senha, tá? Para que eu possa abrir aqui, né? E vocês possam, então, Eu posso visualizar. mandar. Você pode mandar quem está falando? Posso, André. Meu primeiro acesso foi hoje. Eu ficou liberado agora no final da tarde. Você Então, consegue na verdade, nem consegui entrar. Na verdade, consegui entrar, mas não consegui nem mexer. Ah, sim. Não, então, se você puder me passar. O chat está offline aqui para mim. Tá offline? Deixa eu ver aqui. Você está no WhatsApp? Estou. Então, passa no WhatsApp da coordenação no privado, tá? Não passa no grupo, Tá. não. Tá? Vamos só aguardar o colega passar, tá, pessoal? A senha e a gente já dá início a essa segunda parte, que é de suma importância também aí para vocês, e é o que vai fazer vocês entenderem de que forma vocês acessarão, né, o conteúdo aí da aula. Tá? Enviado. Eu já recebi aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela. Aqui é onde nós estamos aqui no site, tá? Vocês conseguem visualizar, pessoal? A tela do Colabora. Sim. Eu consegui visualizar aqui já. Sim. Pessoal, olha só, o nosso site, para quem ainda não sabe, ele é colaboraread.com.br, tá bom? Então, vocês deverão acessar. Não acessem esse portal pelo Explorer. Utilizem sempre o Chrome ou o Mozilla, tá bom? Vocês terão problemas se vocês acessarem pelo Explorer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui os dados do colega, né? Vamos ver se vai acessar. Você acessou pela matrícula ou pelo esse usuário aqui? Pelo usuário. Pelo usuário que começa com EAD, né? Isso. Você coloca, então, o seu usuário, depois a senha e clica em entrar.
Faz um favor para mim, coloca o seu CPF, é André, né? Isso. Vou Coloca te o seu mandar. CPF também aí no grupo, no chat. Te mando aí agora. A sua senha tá correta? Tá. Tá salvo aqui, inclusive eu até tô com o acesso aberto aqui. Meu perfil, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui qual que é o meu login. Tem algum local que eu vá aqui no portal para poder ver onde... Não, você não consegue visualizar, não. Foram essas informações aí que eu recebi quando eu fiz o primeiro acesso. Ele me deu esse acesso aí, que começa com EAD, aí eu cadastrei essa senha aí, e, enfim, acessei aqui, tá salvo agora no computador. Pessoal, vou fazer mais uma tentativa. O que acontece? O início do semestre, muitas vezes, por ter muita gente acessando no mesmo horário, e, inclusive esse é o horário da aula de muitos aí, né, que está acontecendo, então às vezes congestiona, e isso acaba acontecendo. Mas normalmente isso é só no comecinho mesmo, tá? Ah, tá. Eu vi aqui o que aconteceu. Eu vou te mandar aí, ó, desculpa. Não consegui ver aqui. Errado? Porque eu achei que tava com o Caps Lock ligado, mas não tava. Eu consegui ver aqui pelo... Sim. Pode mandar aí, que eu estou aguardando. Te mandei aí no WhatsApp. Agora vai dar certo. É. Bom, aqui você já visualizou essa mensagem ou não? Não, essa mensagem não apareceu para mim, não. Apareceu o aceite do contrato só. Que eu já dei, já. Essa mensagem é uma mensagem que fala que você precisa de enviar alguns documentos, tá? Uhum. Eu vou clicar em Estou Ciente, depois a gente conversa melhor sobre isso. Tá bom. Tá bom? Bom, pessoal, aqui, sempre quando vocês entram no portal, tem ali alguns banners, tá? Então, sempre é bom vocês lerem o que está escrito nesse banner, porque, assim, podem ser informações relevantes, tá bom? Então, aqui, né, pelo que eu estou vendo, essa informação Essa aí uma eu já tive informação... acesso, já. Já teve, né? Então, pode prosseguir. certo. Nessa tela, vocês vão... Aqui nesse quadradinho que tem o nome do curso, vocês irão clicar em Entrar, tá? Então, olha só que interessante, né? Aqui está a tela principal do portal do aluno. Então, sempre que a gente se referir, olha, tira um print da sua tela principal, é dessa tela que eu estou falando. Aqui, ó, aparecem os nomes das disciplinas, né, do lado esquerdo da tela, tá? Nós temos aqui depois, à frente dos nomes, nós temos aqui as datas, né, que tem atividades, que são as atividades mais próximas de vencer, né? Então, é nessa data, tá? Nós temos mais no meio os serviços online, tá? Onde nós encontramos o financeiro. O financeiro, vocês poderão emitir os boletos de vocês, tá?
Nós temos aqui a pasta documentos pendentes, também dentro desse quadradinho dos serviços online, que são documentos que vocês terão que postar, tá? Até o segundo período, vocês têm de prazo para fazer a postagem dos documentos que estão descritos dentro dessa pasta, tá bom? A gente não vai abrir ela aqui, tá? Mas vocês depois, cada um abre o seu e vê quais são os documentos, tá bom? Depois nós temos o extrato de disciplinas. O que seria esse extrato de disciplinas? São, vamos supor, esse semestre você tem ali tantas disciplinas para cursar. Então, ali ele vai mostrar quais são as que você está cursando. Quando você termina, né, quando o semestre termina, lá vai mostrar o status, se você está aprovado ou reprovado naquela determinada disciplina. Tá? Então, essa informação vocês poderão visualizar no extrato de disciplinas, tá? Depois que o semestre encerrar. Tá? Temos aqui a matriz curricular. A matriz curricular nada mais é do que a descrição das disciplinas que vocês estudarão do início ao fim do curso, né? Então, primeiro semestre, você vai estudar essa disciplina. Segundo semestre, e assim por diante, tá bom? Pessoal, agora uma informação bastante importante. Essa pasta chamada Agendamento de Prova Digital, tá? É nessa pasta que vocês encontrarão as provas digitais, ou seja, as provas que substituíram as provas presenciais, aquelas que valem 5.000 pontos, tá bom? Então, sempre que você chegar ao período de provas, você vai acessar essa pasta e vai visualizar, né, a prova que vocês deverão fazer, tá bom? Mais para frente, na lista de transmissão, a gente vai passar os detalhes para vocês. Bom, nós temos ainda o apoio ao estudo, né? Nós temos aí a mensagem para o tutor. Nesse local que você vai enviar uma mensagem para o seu tutor online, se você tiver algo para perguntar para ele, tá? Nós temos aqui livros, tá? Essa sala do tutor não é algo assim tão relevante. Então, depois, por curiosidade, vocês podem entrar, visualizar o que tem disponível lá para vocês. Nós temos aqui livros, tá? O que são? O que seriam esses livros? Nada mais é do que os livros relacionados com as disciplinas que vocês estão estudando. Então, nós não temos aqui aqueles livros impressos, mas nós temos o livro digital, ou seja, em formato PDF, né? O aluno que quiser imprimir, imprime. Eu acho que não é necessário, mas tem gente que gosta, então fique à vontade, tá? Nós temos ali manuais, tá? Que é manual de como navegar no portal, como que funciona qual é o critério de pontuação, aquele que eu expliquei no último slide, né, da primeira parte que nós tivemos, tá? Então, algumas informações, né, vocês encontrarão nessa parte aí de manuais, tá? Nós temos a biblioteca digital, que é uma biblioteca gigantesca, onde vocês encontrarão outros livros, né, que não são os livros das disciplinas, mas vocês encontrarão livros relacionados com o assunto, né, que vocês estarão estudando naquele semestre, tá? Olha só que interessante, nós temos ainda o boletim, tá? Esse boletim vai ter a nota de vocês já convertida, né? Lembra que eu falei que vai somando as suas atividades, você vai tendo aquele acúmulo de pontos e que no final esses pontos são convertidos em nota? Então, a sua nota você vai visualizar
no seu boletim, tá? Desafio nota máxima vocês não terão nesse semestre, então eu não vou falar disso agora, para não encher a cabeça de vocês com informações que vocês não vão precisar no momento, tá bom? Depois a gente fala sobre isso no próximo semestre. Esse portal, ele é padrão, independente do semestre que você está, ele é a mesma cara, vamos dizer assim, para todos, tá? Então, algumas coisas não vai ter conteúdo porque não está relacionado com o curso ou com o semestre que vocês estão, tá? Bom, vamos passar para a parte das disciplinas, onde vocês encontrarão as atividades semanais, as atividades quinzenais e as atividades mensais, tá? Então, olha só. Eu falei para vocês no início que vocês teriam 5 disciplinas regulares, né, por semestre. Aí alguém me pergunta, mas aqui, olhando aqui, parece que tem bem mais, né? Realmente, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui, né, essa que seria a 8ª, não é bem uma disciplina, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que tem nessas atividades interdisciplinares. Olha só, por que tem essas duas, então, né, aqui? Essa interpretação de textos e educação à distância. No caso, né, do nosso colega André, qual que é seu curso? Gestão comercial, né? No caso do André, pessoal, a disciplina Interpretação de Texto, ela é uma disciplina que não tem prova presencial. Lá ele vai ter vídeos, ele vai ter algumas atividades, né, e vai ter a avaliação virtual. Mas a prova que vale 5.000 pontos, nessa disciplina ele não tem, tá? Então, significa que as atividades que tem nessa disciplina, no momento que ele atingir 6.000 pontos, ele já pode se considerar aprovado. Mas, né, lógico que ele vai querer fazer, né, todas que tiverem lá para ele alcançar o máximo de pontos que ele conseguir, tá? Independente da quantidade mínima. Da mesma forma, acontece com a disciplina Educação à Distância. Então, essas duas disciplinas contêm atividades e elas não têm prova presencial. Então, eu não posso chamar ela de disciplinas regulares, tá? Mas vocês precisam fazer as atividades que tem lá, senão vocês ficam reprovados, tá bom? Então, aqui só existe um critério, que é o total mínimo de 6.000 pontos, tá? Nessas duas disciplinas. Nas demais, além de ter o critério de um total de 6.000 pontos no mínimo, tem o mínimo da prova presencial, que é 1.500 pontos, tá bom? Olha só, por que tem essa bolinha azul? Alguém aqui já se perguntou o porquê dessa bolinha azul? Alguém aí se atreve a responder? Essa bolinha azul é referente às atividades que já estão vencidas? Olha só, você praticamente acertou, tá? Olha só, quando tem essa bolinha azul, pessoal, significa que são as disciplinas que estão em andamento, tá? E que dentro dessas disciplinas tem, por exemplo, essa disciplina Planejamento Estratégico, né? Tem uma bolinha azul e tem o número 4. Então, ele está informando que tem 4 atividades para serem feitas aqui que já estão, vamos dizer assim, próximas de vencer, tá? Então, por isso que tem esse número 4. E nós temos a outra aqui, ó, né, informando que tem 2 atividades próximas de vencer, tá bom? Pessoal, antes de eu entrar na disciplina para mostrar para vocês as atividades mensais, quinzenais e as semanais, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá vendo essa setinha? Aqui, bem no final da disciplina, cada linha aqui é uma disciplina. Então, no final
da primeira disciplina tem uma setinha aqui, olha. Quando você clica nela, vamos aguardar abrir. Olha só. Quando você clica nela, aparece esse botão azul aqui, ó, visualizar pontos. Você clica em visualizar pontos. Aqui, ó, tá vendo que nessa bola maior tá 0? Bom, o colega, né, já tinha adiantado que ele ainda não fez nenhuma atividade. Quando ele fizer as atividades, aqui vai ter um total de cada uma. Tá vendo? Então, é por aqui que você acompanha o seu total de pontos que você já tem, tá? Nós temos ali, ó, por exemplo, aqui, ó, na prova presencial da disciplina, vale 5.000 pontos e tem, né, mínimo 1.500 pontos. Então, se você tirou 1.400 pontos aqui, então você já sabe que você vai ter que fazer a recuperação, independentemente da pontuação das demais atividades, tá bom? Então, você não precisa ficar somando a sua pontuação, não. O próprio portal tem essa ferramenta que calcula, né, e te dá o total de pontos ali, tá? Agora, voltando, né, aqui nós vamos entrar na disciplina Planejamento Estratégico. É só você clicar, ó, clica sobre o nome da disciplina que vai abrir, né? Vai abrir aí todo o conteúdo da disciplina. Agora, o que é interessante, né? É uma coisa que vocês, assim, deverão sempre estar atentos, porque esses quadrados brancos aqui, essa área que tem esses quadrados brancos, a gente chama de linha do tempo. Imagina ali o Facebook, ele tem aquela linha do tempo, né? O pessoal vai postando e você vai vendo ali naquela linha do tempo. Então, aqui no portal, você tem aquelas atividades semanais distribuídas aqui, tá? As quinzenais também, tá? Então, todas as informações das atividades semanais, quinzenais e mensais vocês encontrarão. Bom, todas essas informações se referem à disciplina Planejamento Estratégico, tá? E o que é que vocês irão fazer? Vamos supor, nós vamos realizar essa semana as atividades semanais referente à unidade 1. Então, qual o primeiro item das atividades semanais, né, que eu tinha mostrado lá para vocês? É o conteúdo web. Então, eu vou deixar marcado aqui, ó, somente o conteúdo web. Então, ele vai me mostrar, ó, tá vendo? Cada disciplina, as nossas disciplinas, elas têm 4 unidades cada uma. Então, nós temos aqui, ó, CW1, que é o conteúdo web da unidade 1. Nós temos CW2, que é o conteúdo web da unidade 2, e assim por diante. Então, se nós estudamos cada semana uma unidade, então, essa semana vai ser a CW1, da disciplina, no caso aqui, Planejamento Estratégico, tá? Olha só, essa atividade, ela abriu ontem, no dia 10/8, e vai encerrar no dia 19/12 de 2020. Tá? Agora eu pergunto para vocês, vocês vão deixar para fazer essa atividade no mês de dezembro? Não, porque você vai ter uma prova para fazer no mês de setembro, e como que você vai fazer uma atividade depois que você fizer a sua prova? Você precisa acessar a sua atividade para você realizar a sua prova, para você estudar o conteúdo, né? O portal, ele te deixa você fazer essa atividade até o final do mês de dezembro. E daí é uma escolha sua, tá? E como que eu vou acessar o material dessa atividade? Bom, olhando aqui em cima, aqui nesse engajamento, nós temos bem aqui, ó,
conteúdo web, né? O conteúdo web, o engajamento, ele tem um total de 3.000 pontos. Desses 3.000 pontos, 600 pontos corresponde a esse conteúdo web, né? Então, a partir do momento que você acessa, vamos ver se já tem alguma coisa disponível aqui. Então, olha só, nós temos aí, pessoal, um slide, tá? Você dá o play aqui, ó, clica no play, que ele vai reproduzir esse slide, tá? Aí você pode dar pausa, você pode ir para frente um pouco. Para mim não Então, aparece aí... o slide. Oi? Para mim não aparece o slide. Ah, você é o André? Isso. André, pode ser uma configuração do seu computador, tá? Depois a gente Professor, vai... acho que não está aparecendo para ninguém, não. Para mim Não, também. falando na tela do computador aí, no vídeo que o senhor está mostrando, não tem. Continua na mesma página. Bom, a gente vai verificar isso, mas assim, eu não tenho, gente, nenhum privilégio por estar acessando aqui, tá? Então, a gente vai olhar, pode ser algum complemento que você precisa baixar no seu computador, tá bom? Eu acredito que você está compartilhando uma tela, e quando você abriu em uma outra tela. Então, essa outra tela é onde está o slide. Não está aparecendo aqui também para mim, não. Bom, depois a gente vê essa questão, tá? Eu vou entrar no portal de cada um e vou fazer essa verificação, tá? Bom, aqui eu acessei a primeira sessão, vamos dizer assim, dessa unidade. E depois eu vou precisar acessar a sessão 2, tá? A sessão 3 e assim por diante, tá bom? Em cada sessão, tá vendo que todas essas sessões aqui, ó, refere-se à mesma unidade, a unidade 1. Então, você precisa acessar essas 4 para que, no final, você tenha estudado todo o conteúdo dessa unidade, que, no caso, é a unidade 1. Tá bom? Pessoal, até aqui tá tudo bem? Bom, eu vou prosseguir, tá? Bom, qual seria o segundo item da atividade? Professor, desculpa, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Sim, pode perguntar. Se eu só baixar, já vai constar como lida? Sim, se você só baixar, essa pontuação aqui, ela vai subir, tá? Porque eu baixei os meus todos e a pontuação não subiu, não. Você baixou todos agora? Ah, não, já tem uns 2 dias já. Bom, era para ter subido a pontuação, tá? Mas, assim, são detalhes que a gente vai estar acompanhando, porque, como eu falei para vocês, sempre que começa o semestre, algumas coisas, algumas falhas acontecem, porque o pessoal do TI, eles estão fazendo atualizações, tá? Então, assim, e os nossos tutores também ainda estão no processo de inserção de alguns conteúdos aí que precisam, tá bom? Em relação às atividades, quando a gente baixa e é feita a atividade, a gente tem que mandar ela de volta também? Não, você não precisa mandar nada de volta. Tá. Tá? As atividades que você precisa... Guarda pra gente mesmo. Sim, pode falar. Guarda pra gente mesmo. Isso, vocês guardam para vocês mesmos, tá? Beleza, obrigado. Mas vai acompanhando, tá? Essa questão da pontuação. A gente vai dar aí essa semana de prazo. Se a pontuação não subir, aí a gente vai fazer uma verificação, tá bom? Tá, obrigado. Obrigada. Pessoal, olha só, vamos abrir agora a atividade diagnóstica, que seria o nosso segundo item das nossas atividades semanais. Então, olha só, como nós estamos na primeira semana, a gente vai observar a atividade diagnóstica 1, tá?
representado aqui por essa sigla, ADG1, ok? Então, quando você clicar aqui no botão iniciar, olha só, vai abrir um questionário, tá vendo? No caso dessa disciplina, é um questionário com 4 questões. Ah, mas eu não estou vendo aí como que eu vou fazer para responder. O que que você pode fazer? Você pode ler as questões primeiro, né? Anotar num caderno, talvez, as suas respostas. E quando você tiver com todas as respostas que você considera como sendo as corretas, você vai clicar aqui, ó, em ir para a atividade. Peraí. Aí. Então, eu cliquei em ir para a atividade. O que aconteceu de diferente? Tá vendo essas bolinhas aqui? Então, você vai poder selecionar, você vai marcar a bolinha que corresponde à sua resposta. Fez isso? Você vai clicar em próxima, tá bom? Até finalizar o questionário aí de 4 questões, tá bom? Bom, pessoal, eu vou voltar, né? Eu não vou responder, não vou avançar, porque, né, o colega, né, proprietário aqui desse portal é que vai estar fazendo aí depois, vai estar dando as respostas, tá? Eu só abri para que vocês pudessem visualizar, né, como que é apresentado esse questionário, tá bom? Então, voltando para a disciplina, nós temos o terceiro item, que é a teleaula. Então, olha só, eu vou deixar filtrado agora somente a teleaula, aqui do lado esquerdo da tela, tá vendo? No caso aqui, né, o André certamente é da modalidade 100% online, é isso, André? Não, o meu é sempre presencial. Ah, tá. É porque a sua aula já encerrou, tá? A sua aula hoje, a transmissão ao vivo, ela iniciou às 19h05 e Sim. terminou às 20h25, ok? Ok. Já são 20 horas e 36 minutos. Então, se a gente tivesse visualizado isso antes desse horário aqui, das 20h25, teria um botão azul, né? Que você Sim. clicava e assistia a aula ao vivo. Ah, eu não assisti a aula, não deu tempo, aconteceu alguma coisa, como que vai ser? Você vai aguardar 72 horas e vai ter um botão aqui para você assistir a aula gravada, ok? Ok. Uma coisa importante é esse botão aqui, ó, avaliações. Aqui você vai avaliar a aula que você assistiu, tá? Então, se você quiser, se você achar necessário, a gente pede que mesmo se você não achar necessário, que você faça uma avaliação para que a coordenação do seu curso saiba, né, qual é a visão do aluno em relação à aula que está acontecendo, tá bom? Pessoal, olha só, eu acessei aqui, no caso, a TA1. Sempre vocês irão acessar a atividade, né, correspondente à unidade. Por exemplo, semana que vem vai ser a unidade 2. Então, vai ter que acessar a conteúdo web 2, a atividade diagnóstica 2, a teleaula 2 e, por último, a atividade aprendizagem 2, tá? E assim por diante até a última unidade da disciplina, que é a 4, tá bom? Da mesma forma, vocês irão acessar o fórum, tá? Quando vocês clicam em fórum aqui no filtro, vocês poderão, através aqui desse botão, lembra que eu falei que o fórum é somente um? Por isso que mostrou aqui, ó, somente um ciclo aqui, tá?
você vai clicar em fórum. Até o momento não foi criado nenhum tópico pelo tutor à distância. Então, você, no caso, quando isso acontecer, você vai aguardar, e você vai ficar de olho. Ah, hoje não tem, pode ser que amanhã tenha, depois. Então, aí você vai ter que ficar de olho. Né? É uma atividade quinzenal, então você vai ter um prazo aí para frente para estar realizando essa atividade. Ah, se tivesse uma atividade, como que ela apresentaria? Ao invés de estar aqui, ó, nenhum tópico criado, teria alguma mensagem, né? E você clicaria nela e então iria abrir para você dar a sua resposta e para que você pudesse ler o enunciado da atividade que seria proposta para você fazer, tá? Voltando, né? Nós temos ainda aqui no filtro a avaliação virtual, que também é a outra atividade quinzenal. Lembra que eu falei para vocês que nós temos duas avaliações virtuais? A AV1 e a AV2? Então, aqui está. Quando você clica no iniciar, vai abrir, né, aquele questionário que é semelhante a uma atividade e você vai dar a sua resposta. Qual é a diferença? Aqui você só vai ser pontuado, você só vai receber a pontuação correspondente aos seus acertos, tá? Tanto na AV1 como na AV2. Olha só, eu não consegui realizar essas duas atividades. Você terá a AV1 substitutiva e a AV2 substitutiva, tá bom? Só que essas duas aqui, a substitutiva, ela só vai ficar disponível lá no mês de dezembro. Então, se você perder esse prazo, né, normal aqui, né, 10/8 a 7/9, você ainda vai ter uma chance de realizar lá no mês de dezembro e conquistar essa pontuação. Tá bom? Pessoal, até aqui alguma pergunta? Professor, tem uma... Oi, pode falar. Assim que você acionar aí para fazer essa prova, ela vai ter tempo marcando algum cronômetro digital aí? Não, a princípio não tem um tempo pré-determinado para a realização dessa prova. Você tem, na verdade, tentativas, tá? Eu não tenho certeza agora se são 2 ou se são 3 tentativas, tá bom? Beleza. Obrigado. Eu não vou abrir aqui, porque senão pode dar como... Se eu abrir, já vai dar como uma tentativa, tá? Então, eu prefiro deixar assim. Depois vocês abrem e conferem essa questão aí, tá? Mas lá vai ter ou 2 ou 3 tentativas, tá bom? Pessoal, nós temos ainda, né, como atividade mensal, a prova presencial. Então, você vai clicar na prova presencial, tá? Aí aqui, ó, olha só. Prova presencial, primeira chamada. Olha aqui a data da prova, ó, 15/9. Prova presencial, segunda chamada. Olha aqui a data da prova, 8/12, tá? Então, o aluno que não fizer a prova de primeira chamada, ele vai ter até o mês de novembro para solicitar a prova de segunda chamada, tá? E no dia, no caso aqui, né, do colega, no dia 8/12, a prova vai ficar disponível para ele realizar. Lembra que eu mostrei para vocês lá na tela principal a pasta de agendamento de prova digital? É nessa data e ela naquela pasta que você vai entrar para realizar a sua prova. Temos ainda aqui, ó, a data da prova de recuperação, tá? Então, você vem aqui e visualiza aí as datas de cada prova, né, que você vai fazer. Tá bom, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar. Essa prova presencial, por conta da pandemia, ela vai ser online, como você havia explicado, né? Vai ter um Isso. botão aí abaixo na data da prova para eu poder clicar e realizar a prova?
Não, não é aqui. Olha só, a prova, para você realizar a prova, você estando lá na tela principal, vamos voltar lá na tela principal. Aqui. Tá vendo esse quadradinho, serviços online? A última pasta aqui, ó, tá escrito agendamento de prova digital. Você vai clicar nessa pasta, tá? Vocês não precisarão agendar nada. Elas já estarão agendadas aqui. Então, aqui, ó, nesse local, vai ter um link que vocês vão clicar e vai direcionar vocês para a prova, tá bom? Ah, sim, ok, obrigado. Pois é. Mas não se preocupa, gente. A gente vai criar vídeos, tá? Tutoriais, que vai explicar para você como acessar a sua prova. Então, podem ficar tranquilos que a gente vai preparar todo o material para enviar para vocês, tá bom? A mesma coisa vocês farão para as demais disciplinas, tá? Vocês vão clicar sempre dando preferência nas disciplinas que tem essa bolinha azul na frente, tá bom? As outras disciplinas, elas vão entrar depois, então não se preocupem com as outras agora. Somente as que têm aí essa bolinha azul. Não é que vocês não podem entrar nas outras, vocês podem sim, tá? Mas acredito que, né, muitos aí devem ter a vida bastante corrida, então para que o seu estudo seja de qualidade, é importante que você estude com calma, né, e siga aí a regrinha. Cada semana você estuda uma unidade daquela disciplina, tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguém aí tem alguma pergunta para fazer? No meu caso aí, né, da tela em específico, que tem essas atividades aí, elas estão vencidas, mas eu não tenho um prazo específico para terminar elas, né, é até o final de dezembro. Sim, Essa data próxima do vencimento seria para poder manter o cronograma, né, para que ela não fique, digamos, atolado de atividades por um mesmo período, né. Então, se eu seguir essas datas aí, eu vou estudar de forma tranquila e alcançar todo o conteúdo, é isso, né? Isso mesmo. Muito bem, né, pela observação, foi uma ótima observação, né? E assim, pode ser que alguma coisinha, né, eu não tenha falado para vocês, mas vocês têm o meu número, né, o número lá da coordenação, que vocês poderão perguntar, tá, pessoal? Então, assim, fiquem à vontade em perguntar. A gente tem alguns recursos para estar ajudando vocês, né, para estar tirando as dúvidas de vocês. Ah, eu fiz uma pergunta ali no WhatsApp, mas eu não compreendi muito bem a resposta. Tem como você fazer uma demonstração? Aí a gente vai fazer uma demonstração. Agora, essa nossa aula inaugural, ela está sendo gravada. Então, ela vai ficar disponível para vocês. Caso seja necessário, vocês também poderão acessar essa aula, né? E lá naquele ponto que vocês, sem dúvida, deixa eu ver o que foi falado aqui a respeito disso. Então, vocês poderão também fazer isso se vocês quiserem, né? Nós temos aí alguns colegas que, por motivos de trabalho, não puderam participar, né, da nossa aula, mas eles vão poder assistir depois também, tá bom? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém? Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que ela é bem direcionada, não sei se talvez seria interessante tocar ela na aula. Na verdade, eu sou uma transferência, então o meu curso em específico não é, o meu semestre em específico não é esse. Como ficou liberado agora, existe um processo, né, para que isso se atualize. E aí, como que eu acompanho isso? Olha Ou a só. gente pode deixar isso para conversar também no WhatsApp, para também não atrapalhar o tempo das outras pessoas. Sim, é um assunto bem específico, tá, André? Mas talvez tenham mais pessoas nessa situação. O que acontece?
Você veio de transferência, provavelmente você deu entrada no aproveitamento de disciplinas, ok? Ok. Então, quando esse processo, né, de análise do seu aproveitamento for concluído, vai ser lançado no sistema as disciplinas que você aproveitou e aqui no portal vai aparecer para você somente as que você não aproveitou. Tá bom? Ok. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Oi. Não tem? Todo mundo entendeu? Que bom, hein, gente? Na aba das teleaulas, quando está próxima da destaque em vermelho. Em vermelho? A próxima aula. Olha só, Isso, olha só, você vai acompanhar as aulas, as teleaulas, da seguinte forma. Hoje, né, como nós estamos na primeira semana, então você vai assistir a teleaula da unidade 1. Na semana que vem, você vai assistir a teleaula da unidade 2 da mesma disciplina. Certo? Ok. Então, é isso. A diferença, pessoal, é que para o pessoal do semipresencial, ou seja, os alunos que, assim que terminar o nosso isolamento social, assim que o governo autorizar as instituições a voltarem às suas atividades normais, os alunos da modalidade semipresencial, eles deverão assistir às teleaulas diretamente na instituição, tá? Então, essa transmissão dessa teleaula, ela acontece num dia específico da semana, tá? Já os alunos da modalidade 100% online, a teleaula ficará disponível 72 horas após a data que estiver marcando lá como sendo a data da teleaula. Por quê? Porque ela é transmitida primeiro ao vivo para os alunos do semipresencial e depois ela é disponibilizada para os alunos da modalidade 100% online. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, tem mais uma, desculpa. Tá. No meu schedule aqui, ele aparece um pouco, assim, meio baralhado, as datas. Tipo, ali na probabilidade estática, por exemplo, nos quadros, ali a teleaulas, o fórum, tipo assim, tem as datas na frente deles. Só que algumas estão aqui, ó, 10/8, por exemplo, são as primeiras. Aí lá embaixo já vem as 7 do 8, tipo assim, estão bem baralhadas, 17/8, sabe? Você sacou o cronograma? Isso, aham. Então, assim, talvez você fez o download pelo celular. Não, computador. Assim, eu não gosto muito desse cronograma, tá? O que eu sugiro para vocês é que vocês agendem, né, essas atividades, né, numa agenda ou no local que vocês acharem melhor, tá? Agora, talvez essa seja uma falha que o pessoal ainda vai trabalhar em cima dela, tá? Desse cronograma, porque daí já é uma questão de configuração, tá? Dentro do portal que isso precisa ser corrigido. Por exemplo, ontem mesmo eu tive uma aula ao vivo, até vi ela ao vivo, mas aí ela não está aparecendo para mim revê-la novamente. Sim, ela vai ficar disponível para você 72 horas após a transmissão. Só que igual, acima dela eu já tenho, tipo, um schedule aqui
pro dia, a primeira de cima já tá marcando, tipo, 10/8, entendeu? Então, essa aula tá lá embaixo, tipo assim, tá tudo baralhado mesmo. Sim, então, é por isso que a minha sugestão é que você utilize o filtro. Lembra do filtro? Sim. Olha só, eu vou entrar aqui na disciplina. Sim, o filtro, os quadradinhos azuis à esquerda. Uhum. Isso. Você vai filtrar somente aquilo que você vai estudar no momento. Certo. Tá? Uhum. Então aqui, olha só, teleaula. Teleaula, sua teleaula 1 foi hoje, dia 11/8, tá? Então, daqui até 72 horas vai ter um botão aqui para você assistir. Oi? O meu curso é outro diferente, não teve aula hoje, não. Não teve, não. Então, você vai considerar a data que estiver marcando aqui em cima, você vai considerar 72 horas para frente. Tá? Aí ela vai ficar disponível e vai ter um botão azul aqui embaixo. Tem alguma... o porquê dessas bolinhas vermelhas no meio? Outras brancas, outras são azuis? Não. Olha, essa é uma observação que eu ainda não tinha checado, né? Aqui tem uma legenda, mas eu não sei se vai, né? Aqui tem não é bolinha vermelha e verde, não? Não, vermelha, azul e sem cor, só a bolinha. Tá. Assim, essa questão eu vou precisar ver, porque é uma questão que a gente ainda não teve assim, nenhuma curiosidade, né? Nem mesmo, acho que você é o primeiro aluno que faz essa pergunta. Tá? Mas a gente fica devendo aí a resposta e depois a gente passa. Beleza, obrigado. Bom? Pessoal, tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Não tem? Olha só, eu acredito que vocês terão, tá, algumas dúvidas aí no decorrer dos estudos de vocês, né? E como eu já falei, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Através do nosso canal de WhatsApp, tá? E que já foi divulgado, né, para vocês lá no grupo, tá bom? E só uma última coisinha que eu vou querer mostrar para vocês é esse item leitura. Lembra que eu falei para vocês a respeito do livro? Vocês não precisam ir lá naquele campo livros. Você pode clicar aqui na leitura, aí ó, vai aparecer esse quadradinho aqui, aí que ó, materiais externos. Você passa o cursor do mouse em cima aqui do nome da disciplina, isso vira um link. Aí você vai clicar no link e vai abrir aí o arquivo correspondente ao livro. Ó. Tá bom? Então, aí, ó, unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Então, cada disciplina ela é dividida em 4 unidades. E cada semana você estuda uma unidade. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveite esse momento. Se não tiver, eu vou encerrar. Bom, pessoal, então, como não teve nenhuma dúvida, tá? A gente vai encerrar a aula neste momento. Precisando de alguma informação, manda mensagem lá no WhatsApp, tá? Eu desejo a todos uma ótima noite, um ótimo semestre. E até a próxima, tá bom? Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.